Apocalipse capítulo 14 fala a respeito de 3 anjos que vêm voando pelo meio do céu. Esse voo dos anjos fala da urgência da mensagem que eles têm para apresentar. Essas 3 mensagens de Apocalipse 14, 6 a 12, nós as chamamos de a verdade para o tempo presente. Qual a importância e relevância dessas mensagens para os cristãos do século 21? O que cada uma transmite para nós hoje? Esse é o tema que hoje vamos discorrer. Olá amigo, olá amiga, mais uma vez sejam bem-vindos ao estudo do livro do Apocalipse. Chegamos agora ao capítulo 14 e o tema que vamos estudar agora, 3 anjos e suas mensagens. Queria convidar você a tomar a sua Bíblia e a participar desse estudo. O capítulo 14 de Apocalipse é um dos capítulos mais extraordinários. De fato, ele contém uma mensagem que nós chamamos a verdade para o tempo presente. Em todas as épocas, Deus teve uma verdade para o tempo presente. Por exemplo, no Jardim do Éden, a verdade presente de Deus para Adão e Eva era: não coma desta árvore. No dia em que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês irão morrer. Eles comeram e morreram. Nos dias de Noé, a mensagem presente ou a verdade presente de Deus para aquele povo foi: virá um dilúvio sobre a terra. Aqueles que entrarem no barco que Noé está construindo serão salvos. Quem não entrar irá perecer. E veio o dilúvio, e aqueles que não acreditaram nessa mensagem, eles se perderam. Agora eu pergunto para você, qual é a verdade presente de Deus para os nossos dias? Esta está contida em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do texto. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O verso 6 nos diz que esse anjo tem em suas mãos o evangelho eterno. Por que esse evangelho é o evangelho eterno? É porque Deus não tem 2 formas de salvar o ser humano. Todos os homens, em todas as épocas, foram salvos através de Jesus Cristo, através da cruz, com uma única diferença. Os cristãos veterotestamentários eram salvos por crerem num sacrifício vindouro, num sacrifício que ainda não havia se consumado. E os cristãos do Novo Testamento, nós somos salvos por crermos num sacrifício que já se consumou no ano 31 da história. Mas todos somos salvos através da cruz. Agora, esse anjo está anunciando em alta voz 2 importantes verdades. A primeira, ele diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. A palavra de Deus diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar todos os homens com justiça. O juízo é uma realidade. Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 10 e 11, ele diz que um dia todos nós seremos julgados pela lei da liberdade. Esta será a norma do juízo. Agora, o juízo de Deus se divide em 3 fases. A primeira fase nós chamamos de juízo pré-advento ou investigativo. Este está acontecendo nesse momento e ele vai durar até que Jesus saia do santuário. A segunda fase do juízo acontece durante o milênio, de acordo com Apocalipse capítulo 20.
E a terceira fase acontece após o milênio. A segunda fase apenas comprova o motivo da perdição dos ímpios. E a terceira fase executa a sentença, ou seja, a destruição dos ímpios. Esse primeiro anjo ainda anuncia uma segunda verdade. Ele diz que nós devemos adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. De onde o anjo está tomando essa expressão? É lógico que é do quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Então, em outras palavras, o anjo está dizendo: o juízo chegou e nós devemos adorar a Deus no dia em que Ele criou para ser adorado. Qual é a mensagem do segundo anjo? Leia comigo o versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esse anjo anuncia a queda de Babilônia. O que isso significa? Se Babilônia, a cidade, já havia caído lá em 539 a.C., e o Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, não estamos falando da Babilônia antiga, mas aqui trata-se de uma Babilônia mística ou espiritual. E assim como no passado o rio Eufrates alimentava a cidade de Babilônia, hoje também há um rio que alimenta esta Babilônia mística e que na queda da sexta praga, lá em Apocalipse 16, 12, o rio Eufrates voltará a se secar e isso vai provocar a queda de Babilônia. Nesse contexto, a queda de Babilônia significa que nós devemos exaltar a verdade de Deus para que o erro caia por terra. E quando a verdade de Deus for pregada e o erro cair por terra, nós teremos então a queda de Babilônia. Chegamos então ao terceiro anjo, versos 9 em diante. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Querido amigo, se a terceira mensagem diz que nós não devemos adorar a besta nem a sua imagem, nós devemos entendê-la à luz da primeira mensagem, que nos convida a adorar a Deus e não adorar a besta. Se o selo de Deus é a obediência à lei de Deus e de uma forma específica ao sábado, o selo da besta será aquilo que a humanidade tem colocado em lugar do sábado. Eu pergunto para você, o que é que os cristãos colocaram hoje em lugar do sábado? Sem dúvida que é a santificação do domingo. Isso nos mostra que o selo da besta será a santificação do primeiro dia da semana. Eu posso mostrar para vocês mais de 100 textos na Bíblia falando a respeito do sábado e da sua santidade. Mas não existe nenhum texto na Bíblia falando do domingo ser um dia santo. Sabe o que isso significa? Que muitos estão equivocados com relação ao dia de observância. E a mensagem presente de Deus para o nosso tempo é esta: se nós não adorarmos a Deus no dia em que Ele criou para ser adorado, mas santificarmos outro dia, que não o sétimo da semana, nós estaremos adorando um outro poder e não o poder de Deus. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse que essa verdade é para mim e para você, que vivemos no tempo do fim. Jesus está voltando e nós precisamos dar atenção à profecia do Apocalipse. Primeiro, sabendo que o juízo já começou e que nós devemos adorar o nosso Criador. Babilônia está caindo, pois suas mentiras estão sendo desmascaradas ao exaltarmos a verdade de Deus. E nós não devemos aceitar o selo de Babilônia, ou seja, ficar do lado da verdade. Se esse é o seu desejo agora, ore comigo. Pai, obrigado pela mensagem desse dia, que nós possamos estar conscientes dessa verdade e que pela Tua graça, que pelo Teu Espírito, nós possamos viver à altura desta palavra. É a nossa oração
Em nome de Cristo. Amém.